Será que a sua senha e a senha dos seus colaboradores são seguras? E eu não estou falando só da senha lá do Active Directory, eu estou falando da senha de todos os seus sistemas, principalmente os sistemas que estão em nuvem. Você já parou para pensar o quanto tempo um atacante demoraria para quebrar a senha aí dos seus sistemas? Você já fez o teste? Você, como profissional de segurança da informação ou de TI, já fez esse teste? Eu sou Humberto Forsan e este é o Covil Hacker. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você quais são os testes que podem ser feitos e quanto tempo um atacante demora. Hoje, as senhas de sistemas e equipamentos são armazenadas no que nós chamamos de hash. Nada mais é do que uma criptografia. Hash é um algoritmo matemático que pega um bloco de caracteres de tamanho variado e transforma isso num bloco de tamanho fixo, seguindo algum padrão de criptografia. Hoje nós temos o formato de MD5, nós temos o formato de SHA-1, nós temos uma série de formatos. E em relação a sistemas Microsoft, nós também temos um tipo de formato que é o NTLM. Normalmente é o formato que é trafegado na rede ou então que os sistemas Microsoft utilizam para fazer o seu armazenamento, tá? Embora nós temos NTLM2, enfim, nós temos várias outras versões, ok? Bom, quando eu pego essa hash e quando eu pego uma senha e transformo ela numa hash, então supostamente nós estamos protegidos por uma criptografia. Se eu entregar essa hash para você, você não vai conseguir fazer a leitura dela, mesmo porque o arquivo então está criptografado. Porém, existe uma série de ataques e vulnerabilidades que permitem que o atacante pegue então essa hash. E com essa hash em mãos, então existem técnicas que podem permitir que o atacante pegue esse arquivo criptografado e transforme isso num texto claro, ou seja, ele tem a sua senha. Eu quero mostrar esse processo para você agora, até mesmo para que você possa também realizar os seus testes. Vamos lá! Agora, conectado na máquina, para poder fazer a simulação do ataque, nós vamos usar uma ferramenta chamada Hashcat. Para isso, nós vamos utilizar o Kali Linux e nós também vamos fazer a simulação como se nós tivéssemos uma hash na mão. Para pegar hash, eu vou abrir aqui o Google e vou colocar aqui hash NTLM. Vou pegar o primeiro site que aparecer aqui, eu tenho o browserlink.com, ele tem uma ferramenta de hash. Eu vou criar uma hash, tá? Vou criar uma senha. Vamos imaginar que por um acaso o seu usuário está usando a senha teste. Senha, né, banal aí, mas enfim, tem sistemas que aceitam, e hoje a senha teste é uma das senhas mais utilizadas no mundo, né? Vamos lá, eu vou dar um calculate. Pode observar que ele trouxe aqui pra gente então o hash. Ele transformou a palavra teste, que seria a senha, numa hash no padrão NTLM. Para fazer a simulação, eu vou criar um documento de texto. Vou chamar o nome dele de teste, justamente para poder ter, né, a identificação. Colei a hash e vou salvar o arquivo. Vou salvar aqui o arquivo. Com o arquivo salvo, nós vamos agora então abrir aqui um terminal. Agora no terminal eu vou navegar até a pasta do arquivo, onde nós temos, pode observar que tem o arquivo teste. E agora nós vamos executar o hashcat. O comando do hashcat é muito simples. Nós vamos colocar aqui o hashcat. A opção do -1000 é para você indicar o tipo de hash, no caso o 1000 dentro do programa, né, o hashcat é o NTLM. Nós vamos colocar o arquivo, na verdade o arquivo que contém a hash que nós vamos quebrar. Nós vamos colocar aqui a opção do -A3, que é para fazer o brute force. No caso do brute force, que eu quero mostrar para você como que o atacante poderia se comportar, quer dizer que nós vamos então executar todas as possibilidades de combinação para formar aquela hash, na verdade para formar o que nós já sabemos que é a senha teste. E aqui eu vou colocar o atacante, normalmente ele coloca quantos caracteres ele quer fazer esse teste. No caso, pode observar que nós colocamos 5 caracteres. Logo em seguida, né, nós estamos colocando aqui a cadeia do tipo de caractere que nós queremos que a ferramenta teste. No caso, eu estou colocando letras minúsculas, maiúsculas e também estou colocando a numeração. Tá? Por final, o comando force, como eu estou rodando uma máquina virtual,
Então ele vai apresentar, ele vai falar que eu não tenho tanto processador ou placa de vídeo, não importa, né? O atacante está rodando em máquina virtual, máquina física, o atacante vai estar rodando de qualquer lugar. Então nós vamos dar um Enter aqui. Demorou menos de 1 segundo para conseguir quebrar. Para a gente poder observar qual a senha que foi gerada, simplesmente eu coloco o comando show. Pode observar que ele mostra que a hash que eu tenho, a hash que nós criamos, é igual à palavra teste. Tá vendo que de uma maneira muito rápida, o atacante, quando ele consegue receber a hash do arquivo, ele consegue fazer um estrago muito grande. Bom, você pode estar se perguntando, nossa, Humberto, mas a senha teste é uma senha muito ridícula. Então vamos dificultar um pouco a vida aqui do atacante. Vamos colocar a senha teste com o T maiúsculo. E eu vou colocar aqui, ó, 21. Vamos calcular uma nova hash. Novamente eu vou criar um outro arquivo, até para identificar. Vou colocar como teste 21. E agora nós vamos colar o arquivo e nós vamos salvar. Novamente, nós vamos abrir aqui um terminal qualquer e eu vou executar o comando, só que eu vou ter que fazer algumas alterações. Primeiro, não são só 5 campos, na verdade eu tenho que acrescentar mais 2 campos porque a nossa senha agora tem 7 caracteres. E lembrando que o arquivo não é mais o arquivo teste, na verdade o arquivo é o teste21, que é o arquivo que nós criamos na área de trabalho que contém a hash. Vamos dar um Enter. Você pode observar que essa quebra de senha vai demorar mais um pouquinho. E aí ele vai mostrar para você, enquanto está processando ainda, a possibilidade de consultar o status. Inclusive pausar o processo, bypassar uma determinada senha ou até mesmo, né, criar um checkpoint. Eu vou colocar aqui o status, apertar um S. E aí nós podemos observar que ele vai mostrar as combinações de senha que ele está tentando fazer. Nós vamos observar então que ele vai tentar fazer todas as combinações possíveis usando letras maiúsculas, minúsculas e também números. Esse processo vai demorar um pouquinho mais. Pode observar que nessa máquina virtual ele está dando um tempo ali, um prazo até de 21 horas para quebrar a senha. Aumentou a complexidade dela, também vai aumentar o tempo que o Brute Force vai demorar para fazer. Mas eu quero mostrar para você que o processo, que independente do tempo, a senha ela vai ser quebrada. Muito bem, depois de 48 minutos de execução, então a senha foi quebrada. Vamos observar, eu vou rodar o comando de novo, vou colocar a opção aqui do show e pronto. Pode observar que ele mostrou agora a hash e está mostrando para a gente a senha, né, teste 21 com o T maiúsculo e também com números. Então mesmo aumentando caracteres, colocando letras maiúsculas e números, pode observar que aí, num prazo aí de 48 minutos, a senha foi quebrada. E agora, para finalizar, vamos fazer o último teste. Vamos pegar um padrão mais comum de senhas que é utilizado agora sim, né, um padrão inclusive do Active Directory. Vamos colocar um teste 21 e eu vou colocar aqui um caractere especial. Eu vou colocar aqui exclamação. Eu vou gerar a hash, pode ver que ele gerou uma hash do mesmo tamanho. Vou criar um arquivo novo. Colocar aqui o nome para poder identificar. Vamos colar a hash, eu vou salvar o arquivo. Vamos voltar no nosso comando. E agora, antes de rodar o comando de novo, eu vou colocar aqui o hashcat. Eu vou colocar a opção do "-h", só para te mostrar uma opção. Quando a gente está rodando aqui o hashcat, tem várias opções, e nós temos aqui as opções do charset. Pode observar que nós estamos utilizando até o momento o L, o U e o D, onde ele coloca aqui, né, letras minúsculas, maiúsculas e a numeração. Como eu coloquei agora a exclamação, então nós vamos ter que aumentar também o charset. Nós vamos colocar a opção do S, onde então ele vai incluir caracteres especiais, ok? Então vamos lá, vamos rodar o comando novamente, só que eu vou ter que mudar o nome do arquivo, agora não é só teste 21, tem exclamação no final. Eu vou aumentar mais um caractere, então pode observar que agora nós estamos fazendo um Brute Force com 8 caracteres. E eu vou colocar a opção do S para poder incluir os caracteres especiais. Vou colocar aqui o force
e vamos rodar. O processo iniciou. Eu vou colocar um status e olha o tempo que ele está mostrando para quebrar a senha numa máquina virtual. Eu tenho aqui o processo, né, ele está mostrando aqui por volta de 4 anos e 272 dias. É lógico que ele está mostrando esse tempo todo porque eu estou numa máquina virtual, sem maiores processamentos. Um atacante normalmente vai estar com uma máquina com um poder de processamento muito maior e ele vai reduzir esse tempo. Mas mesmo assim, vai demorar um bom tempo, tá? Com esse vídeo eu quis mostrar para você que não importa, na verdade, o tamanho ou o grau de dificuldade da senha que você utiliza. Sempre o atacante vai ser capaz de quebrar aquela senha. Se você estiver utilizando uma senha tão comum como uma senha teste, em menos de um segundo a senha vai ser quebrada. Caso você utilize um padrão de segurança mais elaborado, com letras maiúsculas, números e caracteres especiais, você pode observar que, embora demore um determinado tempo muito maior, o atacante vai ser capaz de quebrar. Por isso que você, como um profissional de segurança da informação ou profissional de TI, tem que, sempre que possível, realizar a troca dessas senhas dentro de um padrão. Não é à toa que a cada 3 meses nós solicitamos que os usuários façam a troca da senha. Agora, você tem que entender que você tem senhas de sistema, você tem senhas configuradas dentro do seu servidor e essas senhas também precisam de uma atenção. Essa senha também tem que ser trocada. Bom, ficamos por aqui. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, nos ajuda a divulgar essas informações. E, de novo, se você tiver algum comentário ou você quiser ver alguma coisa que a gente fale nesse canal, deixa um comentário aí no vídeo, beleza?